Vamos lá, Neemias capítulo 4, a gente tem olhado então esse livro de Neemias, pensando nesse tema de reconstrução, lembrando do contexto, né? Neemias se propõe a voltar para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir a cidade. No primeiro capítulo ele pergunta para o pessoal como é que está a cidade. Ele fala, ó, os que ficaram lá estão abatidos, o pessoal está sem nada, a cidade está destruída, os muros foram destruídos, só tem entulho, pedra sobre pedra, as plantações não existem mais, ou seja, não tem economia, muitos morreram, o pessoal está desanimado. Neemias ora, primeiro capítulo, lamenta, chora, jejua e pede para o rei da Pérsia, os medo-persas é que dominavam aquela região naquele tempo, pede para voltar. Não só pede para voltar, como pede cartas de segurança e cartas para conseguir madeira, para utensílio para reconstrução. Capítulo 2 ele volta e começa essa reconstrução. Quando ele começa a reconstrução, no final do capítulo 2 já aparece um tipo de oposição. No capítulo 4, que é o que nós vamos estudar hoje, é a oposição propriamente dita. O capítulo 4 inteiro fala sobre oposição. Quem nunca enfrentou oposição na vida, né? Quem nunca enfrentou dificuldade, luta, batalha? E já viu aquele lance de que quando você toma uma decisão pelo caminho certo, quando você toma uma decisão e fala, eu vou fazer isso, parece que a coisa se levanta, muda tudo na mesma... Já viu aquele negócio? Eu falo que segunda-feira é o dia mundial internacional de começar a dieta. Então na segunda-feira você fala assim, hoje eu vou começar a dieta. Aí vem um amigo seu e fala assim, vamos aquele churrasco hoje? Fala, segunda-feira, não, mas é fulano de tal, vamos lá comer aquele lanchão. Não é assim que acontece? Se você tem um amigo como Jairo, fique cuidado, olha lá, já está esperto, que ele convida para churrasco. E aí você fala assim, hoje eu vou começar minha dieta. Aí vem um amigo e fala assim, vamos fazer aquele churrasco, e aquele churrasco longo. Normalmente quando nós tomamos uma decisão para o caminho certo, normalmente quando a gente fala, eu vou por esse caminho, parece que a luta aumenta, parece que as dificuldades se multiplicam, parece que os inimigos se levantam, parece que a oposição vem. É isso que acontece aqui. Eu falo que eu vivi isso essa semana. Faz uma semana que eu estou tendo uma experiência de quase céu na terra. No final de semana passado, nós tivemos, eu falo de vez em quando aqui, que a gente faz um tipo, quem já foi no Vida Vitoriosa, a gente faz uma mescla, junto uma turma da Batista, uma turma da Primeira IPI, uma turma da IEM, e a gente faz um retiro de cura e libertação. Já faz um tempo que a gente tem feito isso, é um negócio que não programamos, foi de Deus e a gente tem mantido isso. Semana passada foi um desses. E aí eu tenho o privilégio de ministrar com uma galera lá, é um negócio totalmente diferente. E para mim, quem já foi no Vida Vitoriosa sabe que é muito difícil a minha ministração, embora eu tenha feito uma outra, eu faço duas lá, uma eu conto o meu testemunho, eu abro um pouco meu coração, então ela é um pouco pesada para mim, mas eu sempre faço, porque eu sinto que é isso que Deus quer, e eu vejo o que Deus faz, através dessa ministração lá. Então foi o final de semana, começou assim, é puxado, é cansativo, é. Depois nós viajamos essa semana para um congresso de pastores, nós saímos na terça-feira, voltamos na quinta, e eu falo que tem congresso de pastores que é assim, você vai, e o legal é estar junto, e você rever amigos, e a gente vê amigos que estudaram comigo no seminário, de 20 anos atrás, e a gente encontra pessoas, faz novas amizades, só pelo conhecimento e networking, às vezes já vale a pena, mas esse foi diferente, esse teve alguma coisa de especial. Falando com a Renata às vezes no telefone, na quinta-feira quando eu voltei, eu falava assim, esse foi um negócio diferente, era lambada em cima de lambada, assim. Teve um dia que eu falava assim, ó, pessoal, não, vamos sair para comer, eu falei, não, eu preciso ir para casa, eu preciso digerir, eu apanhei demais, eu preciso digerir tudo que está acontecendo. Foi sensacional, sem zoar, foi demais. Na sexta-feira quando eu chego, e aí tinha preparação do evento, sexta é minha folga, mas eu tive que correr porque tinha que preparar o evento. Na sexta-feira já fui para a escola, preparar o imersão, nós fizemos ontem uma imersão, das 2 às 9 da noite,
imersão sobre evangelho, identidade e sexualidade, que também foi sensacional, no colégio. E na sexta-feira eu tinha que preparar esse evento, porque ele foi feito pelo colégio, primeiro IPI e Alvo. E como eu sou capelão do colégio, as chaves, tudo, as salas, e a gente foi para lá. Na sexta-feira eu tive um dos piores dias desde que eu entrei na IPI. É impressionante como, quando a gente toma uma decisão, quando a coisa está indo bem, uma semana de céu na terra, quase que literalmente falando, mas a oposição se levanta. Você já percebeu que isso acontece? Não é só na minha vida. Quando você fala assim, agora eu vou decidir pelo caminho certo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou me propor a isso, agora eu vou... Parece que o mundo vira, o chão se vai, as pessoas se levantam contra, a família começa a falar, o casamento começa a entortar. Eu quero ler com você, eu vou ler até o versículo 9, fazer uma primeira parte, depois... Mas eu quero ler com você, depois se você quiser passar os teus olhos, porque Neemias capítulo 4, ele vai falar sobre a oposição. E na verdade eu não quero só falar sobre a oposição, mas esse capítulo fala sobre como vencer a oposição, como enfrentar essas dificuldades da vida, como enfrentar quando os inimigos, de forma geral, se levantam, como enfrentar quando as dificuldades vêm. O que eu preciso fazer? Neemias 4, a partir do versículo 1 diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Eu vou até aqui, porque eu acho que esse versículo 9 aqui seria um bom versículo chave da nossa série de mensagens, fé e ação. Quando eles recebem a oposição, quando eles recebem a afronta, quando eles recebem uma ameaça de ataque, o que eles fazem? Nós oramos ao nosso Deus, mas ficaram só na oração? Não. Mas nós colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Fé e ação. Mas antes de falar como vencer a oposição, deixa eu falar com vocês, ou contar um pouquinho quem era Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate significa, o nome de Sambalate significa sim dá a vida, sim com N, na ideia de, era um deus da Babilônia, era um deus da lua, que dava vida. Em algumas versões até esse nome podia aparecer como Sambalá, em algumas traduções da Bíblia. Sambalate era de Samaria, como nós vimos aqui, e a dinastia, a sua família comandava, governava Samaria há aproximadamente um século já. A família de Sambalate era uma família de governadores. Sambalate era um governador de Samaria, e provavelmente Samaria ficava ao norte de Jerusalém, ficava em cima de Jerusalém,
já indo para o Mar da Galileia. E se você lembrar, nós estamos falando de alguns anos, algumas centenas de anos antes de Jesus. Foi provavelmente a família de Sambalate. Se você acompanhar Neemias um pouco mais para frente, vai mostrar uma neta de Sambalate casando com um sumo sacerdote. E provavelmente a família de Sambalate que constrói o templo em Samaria, que a mulher samaritana, Evangelho de João capítulo 4, pergunta para Jesus: aonde devemos adorar? Qual é o lugar certo de adoração? Em Jerusalém ou no templo que os samaritanos construíram? Provavelmente a família de Sambalate é que oportunizou, é que deu essa liberdade, financiou a construção desse templo. Sambalate, Samaria, ao norte de Jerusalém. Quem foi Tobias? É interessante que, como Sambalate, a descendência de Sambalate tem contato com o sumo sacerdote, com a parte religiosa. Quando você vai para Tobias, o nome de Tobias significa o Senhor é bom. Tobias significa o Senhor é bom. Tobias era governador de Amon, fala dos amonitas, que ficava ao leste de Judá. Provavelmente Tobias também tinha conhecimento com relação à religião, tinha conhecimento com a cultura, tinha conhecimento com a ideia do Deus de Israel. O nome era o Senhor é bom. Se você pegar Neemias capítulo 2 versículo 10, Tobias é chamado de servo amonita. Talvez um escravo que veio para Jerusalém, ou a sua família, e que acaba se convertendo ou conhecendo a nação, a religião de Israel. Tobias também era um governador, e Tobias está ao leste, vou colocar aqui para mim, porque ao leste de Jerusalém. Quando você fala de Gesem, Gesem aparece no capítulo 2, não aparece aqui como nome, mas aparece os árabes. Gesem era o árabe. Se você olhar capítulo 2, vai falar de Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe. Gesem, os árabes tinham o comércio com os persas. Os árabes ficavam ao sul de Jerusalém. Sambalate, Tobias, Gesem. Gesem ficava ao sul de Jerusalém. Os árabes comandavam todo o comércio e tinham todo o acordo com o Império Medo-Persa, que era o império que dominava naquela época. Eles estavam completamente cercados. Se falar ainda do povo de Asdod e outros povos, a ideia mostrando a oposição que Neemias e Jerusalém estava completamente cercado de inimigos e de opositores. E como que essa oposição vem? Essa oposição vem primeiro na ideia de tirar a força deles. Vocês não valem nada, vocês não vão construir isso. Ele ridiculariza o povo de Jerusalém, fala: o que vocês vão fazer agora? Tira sarro mesmo. Quer dizer então que vocês vão reconstruir o muro? Quer dizer então que vocês vão sacrificar ao Deus de vocês? Quer dizer então que vocês vão enfrentar o rei dos Medo-Persas? E muitas vezes a oposição faz isso com a gente. A oposição quer nos ridicularizar. Muitas vezes a oposição vem para tirar a tua força e falar: você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso, você não tem poder para isso, você não tem capacidade para fazer isso. Quantas vezes você quis reconstruir a tua casa, reconstruir o teu casamento, e aí alguém vem, você começa a pensar: você não tem condição, você não vai ser feliz, você nunca vai conseguir realizar isso. Você quer reconstruir os teus sonhos, a tua vida profissional, e aí vem alguém e fala assim: esquece, você já está velho demais para isso, você nunca conseguiu fazer isso, não vai conseguir agora, esquece isso, aborta esse sonho, joga fora esse sonho, não tem mais jeito. Mas além de ridicularizar com Sambalate, Tobias vem depois e fala assim: deixa fazer, porque só subiu uma raposa que esse muro vem abaixo. Ele não simplesmente ridiculariza, mas ele fala assim: deixa, porque ele não tem capacidade, essa obra que ele vai começar é uma porcaria, isso vem abaixo já já. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha pensado assim.
Eu não vou atrás desse sonho, porque eu não tenho condições. Eu já fiz uma vez e não deu certo. Eu já retomei uma vez e não deu certo. Eu já tentei tocar minha vida e não deu certo. Eu não tenho condições. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei fazer isso, porque a oposição muitas vezes vem a ideia de acabar com as tuas forças, te desanimar, te tirar o crédito, te colocar para baixo, ao ponto de você nem lutar. É interessante que Neemias tinha feito tudo o que estava ao seu alcance, e aqui essa oposição, essa dificuldade vem fora do seu controle. Neemias se cercou de tudo aquilo que ele podia fazer, para incentivar, animar, para proteger, carta, rei, tudo ele fez. Só que muitas vezes a oposição está fora do nosso controle. Ela vem, e ela vem das mais variadas formas, dos mais variados tipos, dos mais variados jeitos, mas sempre para te destruir, para te desanimar, para tirar a tua força, para te tirar a esperança de uma mudança. O que é legal ver na questão da oposição, é que não foi Neemias que venceu a oposição. Não foi Neemias e pela força de Neemias que venceu a oposição, mas a oposição caiu por terra, porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Por isso, querido, se você chegou aqui e de repente fala assim: puxa vida, pastor, é isso que eu estou passando, eu não tenho coragem de lutar pelos meus sonhos, eu não tenho coragem mais de lutar pelo meu casamento, eu não tenho coragem mais de lutar pela minha espiritualidade, eu não tenho coragem mais de reconstruir nada, porque eu não consigo, porque eu não sei, porque eu já desisti. Eu quero dizer para você, que essa oposição cai por terra, em nome de Jesus. Não é na tua força, querido, não é você que vai lutar, não é você que consegue, não é você que tem estratégia de guerra para isso, é Deus que faz na tua vida. Você pode sim voltar a sonhar, você pode sim ressuscitar esse sonho que tem dentro de você, você pode sim ressuscitar esse ministério que tem dentro de você, você pode sim voltar a ser feliz, você pode ter uma casa, você pode curtir de novo uma espiritualidade saudável, você pode sim, porque Jesus vai fazer isso em você. Não deixa a oposição, não deixa pensamentos como esse, não deixa isso te afetar, te diminuir, te menosprezar, te ridicularizar. Agora a pergunta que talvez nós devemos fazer nessa noite é: mas pastor, como vencer a oposição então? Eu quero isso para a minha vida, mas como? E aí que eu vejo que Neemias capítulo 4 traz essa ideia. Como nós podemos enfrentar a oposição? Como que Neemias capítulo 4 nos ensina a enfrentar a oposição? E aí eu vou dar os 3 pontos que eu quero conversar com vocês, quais são os ensinamentos, e a gente vai trabalhar cada um deles. Primeiro, corra para Deus. Você quer enfrentar a oposição? Corra para Deus. Você quer enfrentar a oposição? Continue trabalhando. Não pare de trabalhar. Continue trabalhando. Você quer enfrentar a oposição? Corra para Deus, continue trabalhando, permaneça vigiando. É isso que eles fazem no capítulo 4. E é isso que nós veremos. Corra para Deus, continue trabalhando, permaneça vigiando. Se você percebeu a leitura que nós fizemos, ela muda abruptamente, né? Porque começa falando de Sanbalate e Tobias, e eles estão esculachando, eles estão ridicularizando, eles estão falando mal. Tobias fala: pode deixar construir, é só subir uma raposa lá que vai destruir tudo, é só subir uma raposa. De repente muda, fala: ouve-nos, ó Deus, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Não é novidade no livro de Neemias essa ideia de correr para o Senhor. Se você lembrar desde o primeiro estudo que nós fizemos, quando o pastor Guto começou o primeiro estudo, primeiro capítulo de Neemias, que o pastor Guto falou sobre receber notícias negativas e ter uma atitude positiva. Então ele recebeu uma notícia negativa, de que estava tudo destruído, tal, e ele corre para Deus. Já no primeiro capítulo Neemias nos ensina isso. Corre para Deus. Quando você tiver dificuldade, quando você tiver oposição, quando você tiver luta, quando você enfrentar os inimigos,
que nos cercam. E, gente, lembrando que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas às vezes se levanta num chefe, na própria família, se levanta nos relacionamentos. Quando você enfrentar momentos difíceis, corra para o Senhor. Ele vai para o Senhor, ele fala: ouve-nos, ó Deus. E aí depois quando ele fala assim: eles estão nos afrontando, aumentando a tua ira. Ele não traz para ele, porque quando a gente fica tentando convencer a oposição, quando a gente fica tentando argumentar contra a oposição, quando a gente fica tentando brigar contra a oposição, isso nos cansa. Você desvia o foco, você se cansa, você se frustra, você se desgasta. Quando você corre para Deus, você vai para o lugar certo. Quando você corre para Deus, você coloca os teus sentimentos, porque além de tudo, gente, ninguém gosta de ter oposição. Vamos falar, ninguém gosta de ter luta, ninguém gosta de ter dificuldade, ninguém gosta de passar por momentos difíceis. Mas quando a gente corre para o Senhor, a gente coloca os nossos sentimentos, alinha os nossos sentimentos no lugar certo. Quando nós corremos para o Senhor, Deus trata comigo, e quando eu corro para o Senhor também, eu começo a entender quais são as lições necessárias para aquele momento. O que Deus quer tratar no meu coração? O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer me desafiar, mudar no meu caráter? O que Deus quer fazer com a minha vida? Porque essa oração literalmente dá a oportunidade de Deus trabalhar comigo. E até mesmo quando eu oro diante dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas lutas, e eu corro para o Senhor, Ele ajusta a minha ótica, Ele ajusta as minhas lentes. Ele fala: Juba, consegue enxergar desse jeito agora? Ele muda a minha perspectiva. Quantas e quantas vezes, gente, a gente fica olhando para o problema, para de olhar para o problema e corre para Deus. Porque se Davi, eu lembro de Davi e Golias, né? Se Davi diante de Golias ficasse olhando para o problema e não corresse para Deus, e ficasse olhando o tamanho do problema, esse cara é grande, eu não tenho nem armadura, esse cara está cheio de arma, eu não tenho nem espada, porque a armadura não coube. Gente, para de ficar olhando para o tamanho do teu problema, e na verdade, para de falar para Deus o tamanho do teu problema, fala para o teu problema o tamanho do teu Deus. Para de ficar olhando para os teus problemas, mas corra para Deus, e depois fala o teu problema: olha o tamanho do meu Deus aqui. Essa é a ideia. Se a gente tivesse tempo para dizer para o Senhor todas as coisas que nos atrapalham, que nos perturbam, que nos angustiam, ali a gente é tratado, e ali a gente sai, na verdade, ou dali nós saímos falando menos. Essa é a ideia, porque quando você corre para o Senhor, o teu coração é tratado. Porque quando a gente está com um problema, a gente sai por aí falando, reclamando o tempo todo, né? Você reclama daqui, aí está tudo bem, não, está difícil, não sei o que lá, a gente sai reclamando, porque tem dificuldade, e a gente quer lamentar, e a nossa cultura de reclamar, nossa cultura de murmurar, nossa cultura de ficar falando, e aí quando a gente corre para o Senhor, nosso coração é ajustado, as nossas emoções são alinhadas, e eu falo menos, eu reclamo menos, eu murmuro menos. Então, você quer vencer a dificuldade? Corra para o Senhor. Segunda lição é: continue trabalhando. Você quer enfrentar a oposição? Continue trabalhando. Se você pegar o versículo 6, ele fala: nós continuamos a trabalhar, e o povo estava empenhado no trabalho, o povo estava dedicado ao trabalho. Continue trabalhando. Neemias, ele precisa manter os construtores ocupados, porque até por isso, gente, aqui é falando em coisas de estratégia de ministério. Enquanto o pessoal está trabalhando, evita e para de dar problema, é ou não é? A gente brinca na igreja assim, quando tem muita gente dando trabalho, muita gente dando problema, fala assim: arruma coisa para fazer. Não é o que os mais antigos falavam: manda carpir um terreno, manda pegar numa enxada, vai trabalhar. Porque às vezes quando a gente não está trabalhando, a gente não está envolvido em nada, a gente está só esquentando o banco, a gente fica analisando,
analisando a igreja, analisando o culto, criticando aqui e ali, falando, mas vai trabalhar. Essa é a ideia. A ideia é: continue trabalhando, não pare de trabalhar, porque muitas vezes as coisas vão nos decepcionando. Igreja tem problema, igreja tem erro, a igreja tem pessoas pecadoras, e aquilo desanima a gente, falar: quer saber, eu vou parar de trabalhar. Não, querido, continue trabalhando, continue trabalhando. A gente precisa entender isso, e não é só trabalhar de qualquer jeito não. Se você olhar Neemias, é continuar trabalhando empenhado e animado, continuar trabalhando e com gosto. Na EBD, domingo de manhã, na Escola Bíblica Dominical, eu tenho dado sobre os dons espirituais, na classe do Espírito Santo em você. E hoje, um dos dons que nós passamos foi o dom de serviço. E eu estava falando para a turma lá, né, que tem gente que tem o dom de serviço. Quando você tem o dom, você trabalha com gosto, você trabalha apaixonado, você trabalha... Mas tem gente que vai trabalhar porque não tem preguiça, porque trabalhou desde pequeno, porque aprendeu assim a vida, porque a vida sempre foi trabalho. Só que trabalha lá assim, né? O cara que não trabalha, a vassoura aqui, o cara não olha a vassoura. Porque a igreja que não vem, a igreja que não se envolve, fica sempre os mesmos. Mas é difícil trabalhar nessa igreja, porque ninguém ajuda. Esse camarada está trabalhando com que coração? A ideia de continuar trabalhando, não é continuar trabalhando de qualquer jeito, é continuar trabalhando e animado, continuar trabalhando e empenhado, continuar trabalhando entendendo o que Deus vai fazer através dessa reconstrução. Só que só consegue trabalhar assim, no meio da dificuldade, só consegue continuar trabalhando em meio à oposição, em meio às dificuldades, em meio às lutas já preparadas para atacar. Só consegue fazer isso quem entende identidade e vocação. Só consegue continuar trabalhando quem sabe quem é, de onde veio e o que veio fazer aqui na terra. Só isso, gente. Porque quem sabe quem é, quem sabe a sua identidade, vai entender que eu trabalho para o Senhor e a minha recompensa vem do Senhor. E eu não trabalho para as pessoas, eu não trabalho para homens, eu não fico desfocando, olhando para o problema, olhando para o gigante, não, eu trabalho porque é para o Senhor. Davi e Golias, Davi sabia quem era, e quando ele chega, lembra que ele não está no exército, gente, lembra de Davi? Davi não está no exército, Davi não era do exército, os irmãos mais velhos estavam no exército. Davi vai levar queijo, vai levar comida para eles, o pai, como desculpa, leva comida para os seus irmãos e vê como é que eles estão lá no acampamento. Davi chega e vê um gigante, falando mal do Deus de Israel e falando mal do exército de Israel. Davi falou: isso aqui não está certo, como vocês estão deixando esse cara? Quantos dias esse cara está falando tudo isso? Mas não sei o que lá, tal. E Golias ainda falando: gente, eu estou quebrando o galho para vocês, para não matar todo mundo, para não ter muita matança, para não morrer muita gente, traz só um, eu sou o melhor daqui, vocês pegam o melhor daí, a gente faz uma luta só, quem ganhar, ele ainda está sendo benevolente. Aí Davi olha e fala assim: gente, o que vocês estão esperando? Está tudo errado. E aí ele vai, e a frase dele é clássica, né? Quando ele fala: você vem comigo com espada, lança e escudo, e eu vou com você com Deus dos exércitos. Acabou. Uma pedra, porque Neemias, porque Davi sabia quem era, essa é a ideia. Quando a gente sabe a nossa identidade, ontem no curso, na imersão sobre evangelho, identidade e sexualidade, o Vili falou um pouco sobre isso, e ele estava falando, é como um nenê, quando nasce o nenê, e aí o nenê de colo, tem a fralda, quem está com o nenê pequeno? PH está com o nenê pequeno, vê? E aí tem lá, quando está no colostro ainda não tem nem cheiro, mas beleza, mas depois que começa a introduzir alimento, o cheiro vem, né? E nenê capricha ainda, né? Porque nenê, eu não sei o de vocês, né? Eu falei de manhã que eu não ia nem falar qual dos dois era, para depois não serem zoados meus filhos, mas tem umas horas que dá aquelas caprichadas, né? Lembra daquelas que vem até as costas assim, ó, que o borezinho fica todo... Tinha umas que vinha quase até a nuca, suja tudo assim, e aí você vai abrir a fralda, vem aquele, você respira umas 2, 3 vezes, aí o que você faz?
Você vai na loja e fala assim: ó, pede para trocar isso aqui, não tem outro. Ele deixa de ser filho? E mesmo quando ele faz a coisa bem fedida, ele deixa de ser filho? E quando ele faz muitas vezes ao dia, muito fedido, deixa de ser filho? E ele pode fazer um monte disso, fedido, que acaba, deixa de ser filho, porque a identidade é de filho. O problema talvez que você tenha deixado de trabalhar, se afastou do Senhor, se afastou da igreja, largou de ministério, é porque você esqueceu da sua identidade de filho. Não interessa, porque não é o teu pecado que te define, não é o teu pecado que te define, não é o que você fez, por mais sujo, por mais fedido que seja, por mais que tenha extrapolado da fralda, não é o teu pecado que te define. A tua identidade é de filho, e filho amado. E muitas vezes a gente esquece da nossa identidade, e por esquecermos da nossa identidade, a gente se afasta do Senhor, a gente se afasta da obra, a gente se afasta do trabalho, porque você esqueceu da tua identidade. Só continua trabalhando quem sabe identidade e vocação, quem é e o que veio fazer aqui na terra. Porque quando você sabe quem é, o que você veio fazer aqui na terra, ninguém vai te parar, ninguém vai te parar. E por mais que a gente fique decepcionado, frustrado, com lutas, por mais que tenham dias bons e dias não tão bons, nós não paramos, e não pararemos. Continue trabalhando, continue trabalhando. E por fim, permaneça vigiando, permaneça vigiando. Corra para Deus, continue trabalhando e permaneça vigiando. Por que permaneça vigiando? Porque no texto que nós lemos, nós paramos no versículo 9, mas se você continuar, passar os teus olhos nos próximos versículos, a coisa complica. Eles começam a se juntar e a preparar um ataque, e aí eles ouvem o burburinho, as notícias se espalham, eles ouvem o burburinho de que eles serão atacados, e lembra, norte, sul, leste, oeste, eles estão cercados de todos os lados. E vem a notícia que eles se juntaram para batalhar, para destruir os muros, porque eles ficaram furiosos. E aí Neemias entra com a fé e ação. Neemias fala: gente, nós vamos trabalhar, e uma mão vai ser a pá, a enxada, a colher, e a outra mão vai ser a arma. Nós vamos precisar criar guardas, nós vamos precisar. Ele olha a situação, ele sai um pouco de cena, ele observa, ele monta a estratégia, mas ele fala: gente, nós precisamos permanecer vigiando, nós vamos continuar trabalhando, não vamos parar de trabalhar, não vamos, a oposição está aí, o inimigo quer nos destruir, o inimigo quer tirar a sua fé, a sua esperança, o inimigo quer te ridicularizar, e o inimigo ataca de várias formas. Oposição interna, oposição externa, às vezes dentro dos seus próprios familiares, às vezes da empresa, às vezes um chefe, às vezes uma situação econômica. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas o que ele diz é: continue trabalhando, mas permaneça vigiando. Em alguns momentos da nossa vida nós precisamos observar isso. Eu gosto muito de luta, e eu falo, é como o UFC, né? Aquelas lutas de UFC, você tem que estar ali o tempo todo com a guarda alta, guarda alta. Permaneça vigiando, porque baixou a guarda, é um soco no queixo, lona, é um soco. Tem um negocinho aqui no queixo que quando dá desliga, por isso que tem uns caras, não sei se você já viu, que ele vai, bate e volta assim, parece que acorda, porque ele dá uma desligada, é lona. Um soco bem dado é lona. E às vezes nós cristãos, nós vamos para a nossa semana assim, né? Ei, lá guarda baixa, vai para a escola assim ver o que acontece, vai para a faculdade jovem assim para ver o que acontece, vai para a sua empresa e a gente vai de guarda baixa. Gente, permaneça vigiando, permaneça vigiando. Quando a gente olha essa questão de permanecer vigiando, essa questão de batalha, você olha, tem uns versículos que ele fala: gente, nós estamos meio distantes uns dos outros. Você pega o versículo 19 e versículo 20, Neemias reconhece que os trabalhadores estavam um pouco distantes uns dos outros. Ele fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, vocês continuam trabalhando, mas se tiver alguma ameaça de ataque, alguém vai tocar a trombeta, e a gente se junta novamente.
Então nós estamos trabalhando, nós estamos vigiando, mas se tiver alguma ameaça de ataque, alguém vai tocar a trombeta e a gente se junta. Sabe o que eu vejo com isso? Não fique sozinho. Cuidado com a solidão. Cuidado com a solidão. E aqui eu quero trazer uma palavra para os homens em especial. Serve para todos nós, mas homens em especial. Homem tem muita dificuldade de falar sobre as suas tentações, sobre as suas dificuldades, sobre as suas lutas, sobre os seus sentimentos. Homem, não fique sozinho. Se está apertando alguma coisa, está tendo alguma dificuldade, está tendo alguma luta, está tendo alguma batalha na mente, toca a trombeta, pede ajuda, fala com alguém. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Homem não se abre, homem não fala dos seus sentimentos. Gente, não fique sozinho, bota para fora. É isso que Neemias está falando aqui. Está falando, se tiver ameaça, toca a trombeta, a gente se junta. Cuidado com a solidão. A solidão nessa batalha espiritual é muito perigosa. A solidão na batalha espiritual é muito... Ovelha independente é presa fácil para o inimigo. Roberto Lage sempre falava isso: independência é morte, não é independência ou morte, independência é morte, porque ovelha sozinha é presa fácil para ser devorada. Não fique sozinho. Eu gosto muito do texto de Provérbios 18, o versículo 1, e eu achei interessantíssima a versão na linguagem de hoje, a NTLH. Ela diz assim, ó: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Olha que interessante. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Gente, quando estiver em apuro, toca a trombeta, peça ajuda, não fique sozinho, persevere, mas permaneça vigiando. Permaneça vigiando. É isso que a gente precisa fazer. Às vezes vai ter momentos na nossa vida que nós vamos trabalhar pegando em arma, vamos continuar trabalhando no ministério, continuar se envolvendo com a igreja. Eu não estou falando só de igreja, estou falando de ministério aqui porque é o nosso contexto, mas é continuar fazendo o que você tem que fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer, continuar na tua vocação. Mas tem momentos na nossa vida que nós paramos porque está difícil. Não pare, continue trabalhando, mas permaneça vigiando. Se precisar pegar em armas, pegue em armas para vigiar. Estou falando espiritual, tá? Pelo amor de Deus, vai entender. Ou depois, o pastor que mandou. Armas espirituais. Mas você vai lá, fique esperto, guarda alta. Mas essa é a ideia. Eu falei que ia dar o testemunho do meu dia mais difícil, né? Eu quero concluir com a história que eu tive de sexta-feira. Como eu falei para vocês, na sexta-feira, desde a semana passada, eu tenho vivido dias de céu na terra, literalmente. Eu estava conversando com a Renata, a gente falava, puxa vida, que banquete que Deus está nos dando. E ela chegou agora já, ela foi para um congresso em Maringá, um congresso de mulheres, de uma amiga nossa também, que fala que é uma das pastoras, mulheres que eu mais gosto de ouvir. Um dia, se Deus quiser, ela vai estar conosco. E a Rê foi para lá e também falou, a Rê mandou só uma frase uma hora, falou assim: que banquete que a gente está tendo essa semana, impressionante. E aí na sexta-feira, eu acordo, vou para o colégio para preparar as coisas. Quando eu chego em casa, a Rê já tinha ido, eu caí num golpe de estelionatário. A Rê tinha ido para Maringá, por isso que não pode deixar homem sozinho. Homem sozinho acontece isso. Eu não vou entrar em detalhes, sabe como é que é aquele negócio? Me ligam como se fosse do banco, era o telefone da minha agência, e falando: você fez um Pix? E eu falei: não, você fez um Pix? Não, eu não fiz esse Pix, tá, então nós vamos te transferir. E eles vêm o áudiozinho e tudo mais, e você vai ter que fazer um estorno. E eu falava: não vou fazer, e eu me considero um cara antenado até, né, tal. E falou assim: não, você vai fazer. Enfim, no estorno que eu estava fazendo, eu estava liberando os dados, eles tiraram R$1.850 da minha conta. Eu só tinha R$2.000, tiraram R$1.850. Não é pelo valor, gente. Fala assim: pelo menos a sorte está aí, isso aí a gente
né? Isso aí a gente recupera, isso aí a gente corre atrás, está todo mundo bem, não é pelo valor. Mas aí eu vou confessar para vocês, aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Nunca tinha acontecido isso. Mas acabou comigo de um jeito, eu não sabia se eu sentia a raiva, se começa a sentir a frustração, a incompetência. Eu falava assim, diante da semana que eu estou tendo, da semana que eu estou vivendo, e aí eu comecei a sentir culpa, por sentir por pensar tudo isso. Eu comecei a me culpar, porque eu falei assim, gente, eu sei que isso é luta, olha a semana que eu estou tendo, é lógico que isso é luta, mas eu estava sentindo totalmente o contrário. E aí eu correndo e não querendo demonstrar para as crianças, mas já dirigindo diferente, já sendo diferente com as crianças, levei correndo na casa da minha sogra e fui atrás de banco, delegacia, fazer toda essa loucura e me sentindo, e ainda a humilhação não vem mais, porque quando eu cheguei na delegacia, estava troca de plantão, e aí o pessoal falava assim, e aí, como é que tá? Eles falavam assim, não, hoje foi tranquilo. Tranquilo numa sexta-feira? Não, tudo tranquilo, só as veinhas tomando golpe, e eu ali com a minha senha. Aí o cara olha para mim e fala, qual do senhor? Eu falei, eu tomei um golpe. A humilhação vem para botar, né? E aí, gente, mas eu estava acabado, não, sinceramente, acabado. Hoje tomei, graças a Deus, eu vou contar por quê. Porque daí eu cheguei em casa, eu ajoelhei, literalmente ajoelhei do lado da cama, e eu não contei para a Renata ainda. Por favor, segura o celular aí, eu não contei, porque ela estava lá no congresso, eu falei, não vou contar, deixa ela viver o melhor de Deus, vai ficar preocupada, tal, nem falei nada. E ela chegou às 7 horas, ela chegou na rodoviária, deve estar em casa já. Aí eu cheguei ainda, eu falei isso hoje de manhã, né? E aí estava o BO assim em cima aí a Júlia estava indo para a igreja, a Júlia, pai, guarda. Eu falei, por que, filha? Porque depois você mostra na hora certa. Então eu vou chegar em casa, não vou contar, mas enfim. Aí eu ajoelhei do lado da cama, literalmente, eu estava ajoelhado do lado da cama, orando, com raiva, frustrado, me sentindo um inútil, incompetente, uma sensação horrível. E eu lembrei que o Marcos Vinícius queria falar comigo. Eu falei, cara, eu não liguei para o Marcos. E tinha a célula dos adolescentes, logo até a célula dos adolescentes. E por conta disso tudo, nem palavra eu tinha preparado para a célula. Já estou confessando o pecado, tem que confessar tudo, né? Eu já estava na loucura, eu tinha ficado no congresso, eu já estava falando, meu Deus, e já morrendo de raiva, nem sei o que eu vou falar. Já estava falando, eu vou abrir o coração lá, e aí eu liguei para o Marcos Vinícius, o Marcos Vinícius me ligou. E eu falei, cara, você queria falar comigo, o que é? Ele falou, não, cara, eu quero saber como é que você está. Precisava de um negócio, mas já resolvi. Eu falei, eu estou mal. E aí abri o coração com ele. Ele falou, Jubá, olha tudo que está acontecendo. Olha essa célula dos adolescentes. Eu estava com raiva até que eu tenho comprado. Ele falou, olha essa célula dos adolescentes, olha o que está acontecendo. Cara, nós vamos orar. O que você está fazendo? Eu falei, Marcão, não estou mentindo, eu estava de joelho, orando, mas sem espírito, estava aqui questionando um monte de coisa. Ele falou, fecha o teu olho aí, vamos orar. E nós começamos a orar, ele para o telefone aqui, e Deus tirou com uma mão, e aí eu fui para os adolescentes, falava assim, agora, e aí não parava de chegar, na sexta-feira tinham 70 adolescentes, e aquele negócio acontecendo, e eu falava, eu precisava estar animado para eles, e aí eu peguei uma das palavras que eu tinha ouvido no congresso, e foi um negócio sensacional, e o que tem acontecido, mas assim, é impressionante o que Deus faz. E aí você pensa assim, você vai contar alguma história de que foi lá e o banco te ligou e te ressarciu e te deu um dobro? Não. Sabe o que Deus falou para mim no meio disso tudo? Sabe o que Deus falou para mim quando eu estava ali ajoelhado orando com o Marcos Vinícius? Falou, aconteceu isso primeiro, é para você falar domingo. Porque eu estava estudando isso e estava bravo justamente por causa disso. E aí sabe o que Deus falou comigo? Corra para mim, continua trabalhando, para não, mas permaneça vigiando. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, e eu queria encerrar com essa canção. Nós cantamos que a igreja vai continuar de pé, e é essa a ideia, gente, nós vamos continuar trabalhando, porque nada vai parar o avanço da igreja. Nós vamos continuar trabalhando independente das perseguições, independente do que vai acontecer no mundo, independente das decisões, independente de pressão, independente às vezes dos familiares, independente da tua empresa, situação financeira. Nós vamos correr para Deus, nós vamos continuar trabalhando e nós vamos permanecer vigiando. Essa é a ideia. Vamos ficar de pé e cante conosco essa canção.
Jesus, e que o Senhor nos mantenha assim, de pé, para a honra e glória do Senhor, Pai. Porque nós somos essa nação santa, essa identidade, saber quem nós somos os teus filhos e filhos amados, Pai. Então, independente da circunstância, independente da luta, independente da oposição, independente do que tem se levantado contra nós, Pai, nos ajuda a corrermos para Ti, nos ajuda a continuarmos trabalhando, nos ajuda a permanecer vigiando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, dá força aos meus irmãos e irmãs aqui, traz um novo ânimo, traz uma nova esperança, traz um novo jeito, uma nova perspectiva de enxergar os problemas, de enxergar as dificuldades, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que durante essa semana nós possamos não só identificar a oposição, mas que nós possamos vencer a oposição no Senhor, naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, amém, amém. Igreja, receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e a comunhão, o consolo, o fruto, o dom do Espírito Santo, seja com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, com os teus, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe e dê uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus, amém.